Estamos quase concluindo o capítulo 11 de Romanos, razão que me faz convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, hoje dos versos 25 ao 32. Romanos capítulo 11, versos 25 a 32. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque dos dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista de que vos foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Muito bem. Tenho dito que o capítulo 11 é especialmente difícil dentro da carta aos Romanos, porque ele encerra a primeira grande subdivisão da carta. É a quarta subdivisão menor que nós podemos fazer e a primeira divisão maior. Até o capítulo 11, Paulo está tratando sistematicamente de doutrinas. Paulo fala de pecado, depravação total. Paulo fala de eleição, de condenação, de expiação, de adoção. Então Paulo vem tratando sistematicamente de doutrinas bíblicas que estão todas ligadas à doutrina da salvação. Na teologia chamamos de soteriologia. A partir do verso 12, Paulo é mais prático nos seus argumentos. Isso não significa dizer que até o capítulo 11, Paulo é apenas um doutrinador e pouco prático, e a partir do capítulo 12, ele é prático sem doutrina. Uma coisa não exclui a outra, mas essa divisão pode ser muito facilmente percebida pela forma com que Paulo conduz esta importante carta. Aliás, essa é uma característica do próprio Paulo. Ele se apresenta pressupostos teológicos e depois, geralmente, via de regra, na última parte das suas cartas, ele aplica estes conhecimentos à vida comum. É como alguém que deseja dizer: sabe o que isso tem a ver com você, no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos? É isso. Então é a aplicação prática da doutrina por ele apresentada. Bom, muito bem. No capítulo 11, então, Paulo está tratando de forma mais específica do lugar dos judeus dentro do plano de salvação de Deus. Porque perceba, Paulo começa a sua carta falando de pecado. Paulo vai dizer no capítulo 1 que os seres humanos, falando especificamente dos gentios, semana passada me perguntaram, mas como foi em off, eu vou aqui dizer aos irmãos. Me perguntaram: por que gentios, pastor? De onde vem isso? A ideia é que o judeu, ele se considerava o povo, e as outras pessoas, as gentes. Então o termo que se deriva a palavra gentios é como se os judeus dissessem: nós somos os judeus e todos os outros são as gentes, as pessoas. Por isso esta separação. Então, no capítulo 1, Paulo se dirige aos gentios, aos não-judeus, como sendo indesculpáveis diante do Senhor e por isso condenados, porque Deus se revelou de forma geral na própria criação. A Bíblia vai dizer, inclusive no Salmo 19, que Paulo se utiliza para dizer que os céus revelam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A ideia de Paulo é o seguinte: ninguém pode olhar para a realidade criada e dizer que não existe Deus. É impossível isso. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 1 de Romanos, que Deus, os seus atributos, bem como a sua própria divindade, são claramente manifestas na obra da criação. Alguém poderia dizer: eu não compreendo Deus, mas eu sei que existe Deus, existe um Criador, porque Ele se revelou. Então, não há como alguém dizer ou se justificar por desconhecimento, porque de forma geral, Deus se revelou. E aí, depois de apontar a condenação dos gentios, Paulo se vira para os próprios judeus, dizendo que eles também estão debaixo da mesma condenação, porque embora tenham recebido a revelação especial, o texto sagrado, os profetas, os eventos teofânicos, onde Deus se manifesta ao seu povo, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Como Paulo diz, aqui no capítulo 10, eles criaram uma nova religião com base nas próprias obras. Eles aumentaram os decretos de Deus, criaram um livro de obras, o Talmud, que em muito excede aquilo que Deus exigia do seu povo, porque eles queriam autojustificação. E aí no capítulo 3, Paulo conclui: porque todos pecaram, e por isso estão separados da glória de Deus. Depois de apresentar a doutrina do pecado, Paulo então fala de justificação. Mas então estão todos perdidos? Não! Porque Deus é um Deus de graça e Ele salva. E Paulo então apresenta a doutrina da justificação, onde Deus atribui a Cristo o nosso pecado e atribui a justiça de Cristo a nós que somos pecadores. De sorte que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, como Paulo assevera em Efésios também. Então, depois de falar da justificação, ele continua falando dos efeitos. Antes, pecador, abandonado, condenado ao inferno. Deus intervém na minha história e me justifica. Eu sou declarado justo por causa do sacrifício de Jesus, embora não haja justiça própria em mim. E qual a consequência disso? Paulo vai tratar a partir do capítulo 4, 5 e 6. A santificação. Porque Deus nos chamou para uma transformação de mente, para não tomarmos a forma desse mundo, mas renovarmos a nossa mente, a fim de que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 5. E aí o apóstolo Paulo continua falando a respeito deste endurecimento dos judeus. Capítulo 9, as coisas ficam mais densas, porque Paulo retoma um assunto que ele começou no capítulo 1, falando da eleição. E aí Paulo vai dizer que os judeus que não creram, porque os judeus não creram, não significa que Deus tenha errado ou desistido das suas promessas. Mas aqueles que creram, creram porque Deus de antemão separou para crer. Depois de falar da eleição, da justificação, no capítulo 10 e 11, de forma muito específica no capítulo 11, ele trata então da situação dos judeus. Deus então reprovou totalmente os judeus? Deus teria então deixado os judeus, enquanto povo, etnia, entregues ao endurecimento do seu coração? É isso que Paulo está respondendo de forma muito apologética aqui no capítulo 11. Paulo desenha alguns argumentos e chama a atenção do seu público para o Antigo Testamento. No texto que lemos, quando lemos assim, de forma muito rápida, pode ser que não percebamos isso. Mas Paulo está citando Jeremias e Isaías para provar o ponto dele aqui, para dizer que não, os judeus endureceram o seu coração, e o endurecimento do coração dos judeus possibilitou o alcance dos gentios, mas Deus tem planos para os judeus. Na semana passada, nós falamos exatamente isso. A rejeição de Israel, versos 11 até 24, não é uma rejeição final. Deus tem planos para Israel. Mas ao mesmo tempo é errado dizer e fazer uma compreensão escatológica, como é muito comum hoje nos nossos dias, sobretudo no Brasil. É muito comum nós ouvirmos afirmações do tipo: Israel é o termômetro de Deus. Como se o povo de Israel, a nação de Israel,
fosse o termômetro escatológico do cumprimento das promessas de Deus. Nós discordamos deste argumento. Nós discordamos. E Paulo vem tratando destas questões, mostrando que Deus tinha um plano para o seu povo. E a partir de Israel, Deus chama os gentios. E depois, entre judeus e gentios, Deus forma uma igreja. Então a igreja é hoje o termômetro escatológico de Deus para o cumprimento das suas profecias. E não a etnia de Israel. Mas perceba, e aí, irmãos, nós precisamos nos lembrar, para quem Paulo está escrevendo? Igreja de Roma. A igreja de Roma, uma igreja num lugar estratégico. Paulo não conhecia essa igreja. Ele escreve para essa igreja, se apresentando para muitos irmãos, porque embora ele não tenha fundado e ele nunca tenha estado em Roma, ele tinha muitos conhecidos ali. Havia muitos judeus que se converteram ao evangelho, que congregavam naquele lugar. Paulo estava tentando, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, fazer da igreja de Roma uma base missionária para que ele pudesse alcançar a Espanha. E aí, Paulo está escrevendo para uma igreja num contexto gentílico, mas que está cheia de irmãos judeus. Então, ao falar da condenação dos judeus, pode ser, e este é o ponto, que os gentios daquela comunidade pudessem olhar para os judeus e dizer: vocês têm um coração muito duro. E aí Paulo, no capítulo 11, se vira para os gentios, para tratar o coração dos gentios, para que eles não pudessem ser presumidos. E a ideia aqui é de ser presunçoso, de achar que eles estavam então por cima da carne seca e que Deus havia desprezado completamente os judeus. Paulo está deixando esse ponto aqui, como esta não é uma verdade. E ele começa o texto dizendo o seguinte, só para esclarecer, na semana passada eu fiz a utilização de um termo chamado sionismo, que eu não me lembro, eu acabei depois tendo problema na gravação, porque acabou a luz, e me perguntaram depois. Então, só para esclarecer, sionismo é a ideia teológica que visa centrar em Sião, em Jerusalém, em Israel, como sendo o termômetro das profecias escatológicas de Deus. E nós temos nós, enquanto teologia reformada, uma visão diferente disso. É a igreja que é o termômetro escatológico de Deus, e é isso que Paulo está afirmando aqui. Então, de um lado, existe o sionismo, as pessoas que... E a gente vê isso, o processo de judaização da igreja. Quantas vezes nós presenciamos aspectos ligados à religião judaica fazendo parte do culto protestante? Muitas vezes. Presença de rituais, presença de objetos específicos, candelabro, incenso, arca da aliança, vestimentas específicas. Todas estas coisas fazem alusão a este pensamento, ao sionismo, como se o cristianismo tivesse que, de alguma maneira, abraçar o judaísmo. Quando, biblicamente falando, é isso que Paulo está condenando. Vide a carta aos Gálatas. Feito esse esclarecimento, então, nós podemos entrar definitivamente no texto. Verso 25, então, Paulo está dizendo assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E eu já vou parar nesta palavra. O termo grego aqui, a nossa tradução, ela talvez não seja clara o bastante. Porque quando, via de regra, nós falamos de mistério, a impressão que temos é de algo que é revelado a poucas pessoas, que é reduzido a um contingente de iluminados. O mistério é algo que está reservado a algumas pessoas. Isso era muito comum, inclusive nos tempos bíblicos, ali no primeiro século, e na verdade remonta ainda antes disso, quando existiam rituais misteriosos de crenças, onde algumas coisas eram partilhadas apenas para um contingente de pessoas que faziam parte de uma comunidade qualquer que fosse, e as pessoas comuns nunca poderiam saber daquilo, porque isso só era possível aos iluminados, aos mais experimentados. O gnosticismo é assim. Paulo está combatendo os gnósticos lá em Gálatas, e esta era uma premissa dos gnósticos, de que a revelação, a compreensão é algo separado para algumas pessoas. Se isso fosse verdade no contexto bíblico,
nós teríamos que estabelecer, então, níveis diferentes de crente. Tem o crente crente, tem o crente mais ou menos crente, e tem o crente chão de fábrica. Isso não existe, irmãos. A oração do pastor, ela não é mais forte, ou mais poderosa, ou mais iluminada do que a oração de quem quer que seja. A Bíblia é clara em nos dizer que nós fomos feitos um povo, sacerdócio real de Deus, somos instrumentos de Deus, diferentes como um corpo, que apesar de serem diferentes, estão ligados, e essa diferença é o que dá sentido ao nosso trabalho. É interessante a gente pensar nessa relação de codependência. Pense comigo. Um corpo, o nosso corpo, físico, ele possui partes muito diferentes, muito diferentes. Esses dias, estive fazendo alguns exames, os irmãos já sabem da história, né? E algo de errado não deu muito certo, né? Na saúde não está lá essas coisas. E eu fiquei assim chocado com como é que a gente é estranho por dentro, né? Exame de imagem revela umas coisas que eu nunca iria conhecer. Eu sei que eu tenho problema nos rins, né? De novo. E a hora que eu vi como é que o rim é, como é que ele é por dentro, eu desejei não tê-lo conhecido. É diferente, irmãos. Às vezes a gente olha por fora assim, a gente é até arrumadinho, mas por dentro, aquelas coisas. Mas sabe o que isso me levou a pensar? É interessante como, por exemplo, o rim, apesar de ser diferente dos olhos, apesar de ser diferente das minhas mãos, que por meio da ação dos dedos eu consigo pegar, sentir as coisas, ele exerce uma função extremamente importante no organismo. Ainda que eu não o veja, ainda que eu não o considere, ele está ali, está trabalhando. É só ele dar problema que todo o corpo sofre. Paulo usa essa analogia e aplica à igreja com uma propriedade divina, é a ação do Espírito Santo. Porque a igreja é assim, irmãos. Não existem supercrentes na igreja. Existe uma relação de interdependência entre nós. Não existe alguém na igreja, não existe. Embora algumas pessoas afirmam, quase divinizem certas autoridades eclesiásticas, todos nós dependemos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. E a igreja só caminha e caminha bem quando todos os órgãos, todos os membros conseguem desenvolver o seu papel. Isso para dizer, irmãos, que a palavra de Deus nos é revelada igualmente. Eu preciso fazer um parêntese. É claro que existem cristãos mais espirituais. Por quê? Se a palavra se revela a todos, por que existe então assim? Porque existe mais busca de uns do que de outros. Existem pessoas que se esforçam mais, buscando em tempo de oração, e aí existe esse amadurecimento diferente uns dos outros. Mas isso não significa dizer que esta palavra não pode ser compreendida a todas as pessoas. Não é porque a gente, como pastor presbiteriano, faz lá 5, 6 anos de seminário, faz pós-graduação, faz mestrado, estuda a vida inteira, que significa que nós vamos ser mais entendidos de espiritualidade do que o irmão que nunca frequentou a escola. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é esse o propósito do estudo da teologia, mas poder fomentar ensino embasado na palavra de Deus. Ditas estas coisas, nós precisamos entender então o que a Bíblia está nos ensinando por mistério. Todas, e aí irmãos, é sem medo de errar, todas as vezes que o termo na sua Bíblia, algumas já traz uma tradução um pouquinho diferente, mas todas as vezes que você vê, e Paulo usa muito a ideia do mistério, todas as vezes que a Bíblia está trazendo este termo, ela está fazendo menção de algo, não algo que não é acessível a todos, mas algo que até aquele momento Deus não revelou a todos. Mas a partir daquele momento, isso, é ótimo. Eu ia chegar no ponto. Porque a partir do momento que Deus revela o mistério, o segredo, ele está latente para todas as pessoas. Quer um exemplo disso? Profetas no Antigo Testamento. Deus vai revelar a sua palavra. O que Deus faz? Chama o profeta, conta para ele o mistério. O que o profeta faz? Guarda para ele? Não. Ele vai e conta para o povo.
Ah, pastor, mas e Paulo, que ele diz que ele ouviu lá no terceiro céu coisas inefáveis que ele não poderia contar? Porque a revelação de Deus é gradual e ela é paulatina. Existem coisas que não podem ser despejadas. Existe um tempo específico para isso acontecer. Então, quando a Bíblia está trazendo aqui mistério, e a ideia é segredo, ou seja, algo que está acessível, mas ainda não foi revelado, Paulo está dizendo o seguinte: eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não ouviram ainda, e aí vocês vão entender. É esse o sentido. Por exemplo, quando ele fala do mistério da união de Cristo com a igreja. Aqui o termo é: eu vou revelar para vocês um mistério, quais os planos de Deus para Israel. Então é esse o ponto aqui. Algo que Deus não havia revelado ainda, mas está latente a todas as pessoas. E aí, no verso 26, ele diz o seguinte: e assim, todo Israel será salvo, como está escrito. E aqui, irmãos, ele está se utilizando de Isaías 59, versos 20 a 21. Aqui é uma paráfrase. Romeu, por gentileza, abra para mim. Isaías 59, 20 e 21. Eu vou ler como Paulo lê Isaías. Ele diz assim, verso 26 e 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele aparecerá de Jacó as impiedades. Apartará de Jacó as impiedades. Agora lê Isaías, por favor. Virá o Redentor a Sião, e ela os de Jacó que se converter. Diz o Senhor: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor: o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem para teus filhos, nem dos teus filhos e teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Muito bem. Então, irmãos, é interessante como Paulo lê os profetas. E aqui existe um comentário interessante. O William começou a gostar do William Hendrickson. De tanto eu citar, agora ele está procurando o William Hendrickson. Hendrickson, teólogo sistemático, e eu gosto bastante, super recomendo, ele diz o seguinte: seria impossível para nós ter a compreensão que nós temos dos profetas se não fosse o apóstolo Paulo a interpretá-los para nós. Imagine se lendo esse texto, você conseguiria aplicá-lo à realidade de Israel. Irmãos, impossível isso. E por que Paulo consegue? E aí, Hendrickson vai esclarecer. Porque Deus revela os seus mistérios aos seus apóstolos. Foi por isso que Deus levantou os seus apóstolos. É por isso que os seus apóstolos tinham autoridade escriturística. É por isso que aquilo que Paulo, Pedro e os demais apóstolos escreveram, a igreja está firmada na doutrina dos apóstolos, tem para nós a relevância de palavra de Deus, porque a eles foi dado este dom. Existia aqui, o carisma, a ação do Espírito Santo. Então Paulo lê a passagem de Isaías aplicando a realidade aqui de Israel, dizendo o seguinte: não, Deus tem planos para eles sim. Haverá um dia onde o descendente de Judá, da tribo de Davi, se assentará e salvará o seu povo. E aí eu preciso voltar no verso 1, quando Paulo diz o seguinte: não quero, irmãos, que sejais presumidos, aqui, porque veio, no meio do verso 25, porque veio o endurecimento em parte a Israel. Nós precisamos entender então que Jesus veio, Israel, a maioria dos israelitas não aceitaram Jesus, certo? Por isso ele foi crucificado, por isso veio a condenação dos judeus. Paulo, na perícope anterior, na seção de texto anterior, está defendendo, em parte ele cita o seu próprio exemplo. Tanto é que existem judeus que se converterão porque eu sou judeu, eu me converti. Então este endurecimento de Israel é primeiro em parte, porque Deus sempre reserva para si aquilo que Paulo tem chamado de contingente que crê, aqueles que perseveram, e em parte porque haverá um tempo onde Deus se revelará a este povo. E aí ele cita o profeta Isaías, uma profecia escrita há muito tempo atrás, falando do tempo onde Deus se revelaria contra eles e apartaria deles as suas impiedades. A partir do verso 27, Paulo continua
tratando do mesmo assunto, se utilizando de um profeta diferente. Agora é Jeremias. E é exatamente o texto que nós lemos quando da abertura deste culto. Jeremias 31, 33 a 34. E aqui, a paráfrase de Paulo desse texto é a seguinte, verso 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, que são eles inimigos por vossa causa. Quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, irmãos, qual que é a leitura que Paulo está fazendo aqui? Olha, esta é a minha aliança com eles. Por causa da aliança, eles são meus inimigos. Por que inimigos? Porque os judeus rejeitaram o Messias. Os judeus estavam aguardando a vinda do Messias, alguém que pudesse reiná-los num milênio temporal, que estabelecesse o reino de Israel como nação política, como nação religiosa, como centro do mundo, de onde emanaria a paz. Portanto, porque acreditavam na vinda do Messias neste sentido, quando veio Jesus, eles rejeitaram. Porque Jesus não veio transformar a sociedade, a política, mas o coração das pessoas. Jesus não veio simplesmente curar coxos, mas além de curá-los, transformar o estado deles de pecadores para filhos de Deus. E aí, eles rejeitaram o Senhor. Então, eles rejeitaram a aliança que Deus fez com eles. No texto da semana passada, nós vimos que esta rejeição fez com que o evangelho chegasse aos judeus. Então perceba, a ideia é, os judeus rejeitam, aqueles que buscavam não alcançaram. E quem não estava buscando, foi alcançado. É o que Paulo diz na semana passada, nós estudamos. Então o evangelho chegou aos gentios por causa da dureza do coração dos judeus. Aí, Paulo lê Jeremias na perspectiva de que na eleição, os judeus também serão alcançados. É isso que ele está dizendo aqui. E por que Deus faz isso? Por amor aos patriarcas. A ideia é, eu fiz uma aliança com eles, com Abraão, onde seriam benditas todas as nações da terra. Deus chama Moisés e faz uma aliança com Moisés no Sinai. Deus apresenta o seu código moral, o decálogo, os 10 mandamentos, dizendo, este aqui é o resumo do meu caráter. A lei foi dada ao povo para que o povo pudesse olhar para a lei e dizer, eu não sou bom o suficiente. Eu preciso de alguém que me justifique, porque não consigo guardar todos estes preceitos que um Deus santo exige de mim. Mas ao contrário disso, o que o povo fez? Amou a lei, como se pudesse cumpri-la em sua totalidade. E os judeus criaram uma outra religião, embasada nas suas próprias obras. Mas por que Deus então não rejeitou Israel de uma vez por todas? Não era muito mais fácil? Seleciona um outro povo, faz uma aliança com um outro povo, muda de planos. Por amor aos patriarcas, por amor a Abraão, Isaque e Jacó. E aí, na sequência, nós entendemos porque não se trata apenas de amor, porque Deus é amor. Lembra que eu disse que Deus nunca pode ser considerado em apenas um de seus atributos, mas na totalidade daquilo que ele se revelou? Deus é amor, certo? Mas Deus também é um ser imutável. Olha o que ele diz no verso 28. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa dizer que Deus cumprirá as promessas que fez a Abraão. Ainda que haja rejeição de Israel, ainda que haja quebra de aliança, ainda que haja rebeldia do povo, Deus não deixou Israel completamente por amor aos patriarcas. E porque os dons, e aqui dom, irmãos, não está ligado a dom espiritual, está ligado a favor. Porque o favor de Deus para com o seu povo são irrevogáveis. Aquilo que Deus prometeu em Abraão, nos patriarcas, vai se cumprir, ainda que não na totalidade como pensavam os judeus. Porque a ideia do judeu era o seguinte, eu sou judeu, vocês são gentes, e porque sou judeu, eu estou com Deus. Quando na verdade eles eram, segundo o próprio Jesus, hipócritas,
segundo João Batista, raça de víboras, eles não haviam compreendido a mensagem do Evangelho. Porque assim, verso 30, como também vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, ele completa: assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedido. Ou seja, Deus está falando, eu ainda tenho planos para Israel. E a ideia aqui, irmãos, não é, e aí a leitura comum que é feita é, de que é um Israel espiritual, né? Porque Paulo falou de Israel espiritual em capítulos anteriores. Mas não é. Porque aqui Paulo está tratando de Israel enquanto etnia. Então sim, Deus tem planos para o povo de Israel, mas um plano específico que não resume toda a revelação e as promessas escatológicas de Deus. Mas que plano seria esse? Nós concluiremos com esta resposta. Antes, eu queria só chamar a atenção do paralelo que Paulo faz aqui. Pense comigo. Antes, Paulo fala para os gentios: vocês eram desobedientes e por graça eu os alcancei. Agora, os judeus são desobedientes. Agora os judeus têm o coração endurecido, assim como eu os alcançarei. E aí vem a chave que nos ajuda a compreender isso, verso 32. Porque Deus a todos, e aqui todos é no sentido de judeus e não judeus, encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Deus se revela a Israel, Israel rejeita, Deus aplica a graça aos gentios. E aí Deus perdoa os pecados dos gentios e resolve perdoar o pecado dos judeus, colocando, aqui lembra qual foi a conclusão de Paulo em Romanos 3? Colocando todos debaixo de uma só condição. A ideia de encerrar aqui é de encarcerar. Qual é a versão que você está, Roberto? Não, pode ler o texto lá, o termo. O encerrou, verso 32. Está encerrou também? Porque a ideia aqui, algumas versões, nova tradução, NVI, já traz de aprisionamento. Porque a ideia de encerrar é colocar todos numa mesma situação. E que situação que é essa? Uma situação de dependência. Tanto judeus como gentios estavam debaixo desta condição. Por quê? A fim, ou seja, a finalidade de Deus exercer misericórdia para salvar a todos. Isso nos ajuda a entender um ponto teológico interessante. Aqui Paulo está mais uma vez reafirmando que Deus sempre salvou por fé e não por obras. Sempre. Pastor, mas no Antigo Testamento, sempre. Deus colocou os judeus e gentios e os encerrou na desobediência, colocando-os na mesma condição, para que então ele pudesse exercer misericórdia. Por definição, misericórdia é Deus nos privar de algo que nós merecemos. Pense comigo, um bandido, ele comete um crime qualquer que seja. Então, por merecimento e consequência, a cadeia, a punição é o destino dele, certo? Então, quando Deus exerce misericórdia, Ele nos priva daquilo que era consequência natural nossa. Deus nos priva do inferno por graça, porque Ele nos oferece um favor que nós não merecíamos. Então, a ideia aqui é justamente essa. No Antigo Testamento, aqueles que foram salvos porque criam nas promessas de Deus. Quando iam para o templo, e ali haviam rituais, e haviam cerimônias, olhavam para o animal que estava sendo imolado e cria na vinda do Messias, que derramaria o seu sangue para a remissão de pecados. Todo o Antigo Testamento, cada um dos atos, eram rudimentos, eram sombras daquilo que se revelaria em Cristo Jesus. Em vindo Jesus, estabelece a nova aliança, não mais no sangue de cordeiros e de bodes, mas no sangue do próprio Messias, do Cristo, Filho de Deus. O que Jesus fez na última ceia? Este é o meu sangue, que é derramado por amor de vocês. Fazer isso em memória de mim. Então ali se estabelece uma nova aliança.
E a partir deste momento, irmãos, nós olhamos para Jesus para que haja salvação. No Antigo Testamento, o povo olhava para uma promessa que ia se cumprir. Agora, na Nova Aliança, nós olhamos para trás, porque a promessa já se cumpriu. A fim de que Deus exerça misericórdia para com todos, judeus e não judeus. Na semana que vem, nós trataremos do fecho dessa passagem. Eu queria muito que você viesse, porque esse texto aqui, do verso 33 ao 36, é uma doxologia. É uma declaração de louvor. Existe algo de muito interessante aqui, como o apóstolo Paulo fica abismado com essas coisas. Uau! É que Deus pode pensar essas coisas? Como é que Deus desenhou esse plano de salvação para no final o balanço fechar? A minha formação primeira é ciências contábeis. Eu me lembro de inúmeras provas de contabilidade geral, onde a gente fazia os rascunhos, os lançamentos, os balancetes, e aí a gente montava as demonstrações contábeis. Não foram raras as vezes que no final de tudo o balanço não fechava. Desespero, irmãos. Algo deu errado no processo. Um lançamento não coeso destruiu toda a minha prova. Às vezes a gente fazia uns ajustes meio malandro na prova, né? Para ver se enganava o professor, rematava. Algumas vezes funcionou. Tá errado, irmão. Estou aqui fazendo isso não. Mas isso não aconteceu com Deus. Paulo fica abismado, né? Como é que pode? Como é que pode Deus ser soberano, Deus decretar todas as coisas e não ser o autor do mal? Como pode? Como pode Deus eleger uns para salvação, preterir outros e não ser injusto? Como pode? Esse é o texto que nós estudaremos na semana que vem, e ele nos ajuda a compreender muito a respeito do que nós temos estudado até aqui. Doutrina da eleição, da predestinação. E fique tranquilo se até esse momento você tem dificuldades com ela, porque na semana que vem a gente vai ver que existem muito mais coisas que nós temos dificuldade, e Paulo nos ajuda a entender por que de tanta dificuldade. Quem conheceu os pensamentos de Deus? Quem deu conselhos para Deus? É um dos argumentos que Paulo usa aqui. Irmãos, o que nós aprendemos e aplicamos de tudo isso na nossa vida? A primeira delas, a primeira reação nossa a este desenho de salvação é gratidão, irmãos. Porque não existia absolutamente nada em nós que justificasse o amor de Deus. Porque assim como os judeus do tempo de Paulo e da história do povo judeu, que tinha um coração duro, nós também o tínhamos. Em algum momento da nossa caminhada, o Espírito Santo fez com que a mensagem de redenção fizesse sentido para nós. E nós abraçamos o Cristo que se sacrifica no nosso lugar. Então a nossa reação deve ser de gratidão, de amor. E o que mais? De comprometimento com a missão de Deus. Existem pessoas que se converterão à mensagem do Evangelho. Às vezes eu fico abismado como as pessoas fazem acusações muito severas a Calvino. Calvino viveu 50 e poucos anos, irmãos. Se ele tivesse vivido um pouco mais, ele teria morrido de desgosto de tanta acusação que sofreu e ainda sofre até hoje. Porque algumas pessoas dizem que por causa do desenvolvimento do seu ponto teológico, ele estaria então negando a missão da igreja na pregação do Evangelho. Quando na verdade é exatamente o contrário. Calvino cria tanto nas missões porque ele acreditava que apesar da descrença do mundo, apesar das pessoas rejeitarem a Deus, apesar de terem tantas coisas cruéis acontecendo ao longo do mundo, a maldade do coração, nós como igreja devemos pregar o Evangelho, porque existem pessoas que ao ouvir esta mensagem que é simples, se converterão aos pés de Jesus. Este era o ponto de Calvino. Eu não sou desmotivado pela eleição, é ela que me empurra para fora, porque existem pessoas, o remanescente fiel de Deus, que ao ouvirem esta palavra, se converterão ao Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos comprometermos, a olharmos para além destas portas e sermos fiéis a Deus na pregação desta mensagem do Evangelho. É duro ouvir que nós estamos condenados sem Jesus.
mas é confortante saber que em Jesus nem a morte tem poder sobre nós. É confortante saber, de novo vou citar o Asaf, que quando está todo mundo preocupado com a morte, eu vou estar suave na nuvem conversando com Jesus. A definição de morte para Asaf é essa. Pai, quando eu morrer eu vou ficar suave, deitado numa nuvem, só conversando com Jesus. Que Deus nos dê alegria, que Deus nos dê paz, de termos essa certeza da salvação. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta do texto que lemos? Existem desdobramentos a partir deste texto. Alguns propositalmente eu não entrei, porque achei que poderíamos tratá-lo em outros momentos. Outros podem ter sido deixados de lado involuntariamente. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Esse termo Israel aí, ele pode ser lido como igreja, sendo Israel espiritual, porque... O Israel espiritual é igreja. Então, mas nesse caso seria para isso, porque eu tenho um termo todo aí, não é todos os seus eleitos, né? O último, todos? Sim. Então, lá no versículo 32. 25. Deixa eu ver. É 26. 26. E assim todo Israel será... Não. Aqui está se referindo, tá? Então, esse foi um dos pontos que eu só traria na semana que vem, mas você levantou a bola, então a gente trata dela. Não. Ali está falando, eu só passei por cima. Ali está falando de Israel, etnia. Deus tem planos para Israel. E a ideia da plenitude dos gentios, aqui você viu na sequência? O que é a plenitude dos gentios? É quando todos aqueles que Deus reservou para crer no Evangelho, crer. Quando isso acontecer, muitos, e aqui todos não significa todas as pessoas indistintamente. Assim como todos, no começo do capítulo, se refere à maioria, aqui também a maioria dos judeus, enquanto povo, que estiverem vivos naquele momento, se converterão ao Evangelho. Aqui está tratando de povo, etnia e evangelização em massa. É conversão em massa. Mas isso se refere a todos os tempos ou aquele período? Não, o último tempo. Quando se cumprirem todos, o Evangelho chegar a todos os gentios que Deus quer que chegue. Nesse momento, quando o número bater, o balanço fechar, Deus se revelará àquele povo de forma especial, e esta é a promessa de Deus por amor aos patriarcas. Ele vai se revelar aos judeus desta geração. E aí o todos aqui é igualzinho todos do começo do capítulo. É todos muitos, não todos indistintamente. Quando diz que todo Israel recusou a Deus, é a maioria, porque tem um remanescente fiel. E aqui quando todos crerão, é a maioria daquela última geração se converterá ao Senhor, por amor aos patriarcas e para o cumprimento da promessa de Deus. Aqui não é espiritual, porque nesse capítulo Paulo não está tratando do Israel espiritual. E a mensagem dos profetas, principalmente os profetas menores, sempre termina com essa mensagem de restauração do Israel no final, né? Os maiores também, e Paulo leu Isaías e Jeremias de forma muito proposital. Por que os dois e não outros que ele poderia citar? Eram os mais conhecidos. Isaías é, dentro da cultura judaica, o profeta mais importante. Alguém que, por ser ali, ele ministrou em Judá, ele é o mais conhecido. Então aqui, por questão argumentativa, ele não esgota as citações, mas perceba que ele está sempre citando Isaías e Jeremias. Raramente ele cita um profeta menor, porque a aplicação do contexto daquele profeta foi num contexto mais reduzido, ele é menos conhecido, mas a mensagem deles, sempre, a glória de Sião. Sião, aqui lembra que eu disse, o sionismo está se referindo a Jerusalém. Jerusalém, uma metonímia do povo de Israel. É desse momento que ele está tratando. Eu disse que eu ia tratar essa semana que vem, mas acabei tratando hoje. Ficou claro? Entendeu? Nesse contexto aqui, não é a igreja. No final aqui, ó, nesse todos, a última palavra do texto que lemos, esse todos aqui é a igreja. Judeu, gentio, amarelo, branco, gordo, magro, feio, bonito. É todo mundo. Entendeu? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Alguém mais? Tem que incentivar mais o William, porque sempre que acaba ele me pergunta umas coisas assim no secreto. Você pode perguntar na hora mesmo, na lata. Isso ajuda. Pastor, eu não queria criar uma polêmica, não, mas isso aqui. Não, tem que criar, quem sabe.
Se não, irmãos, quero orar então. Na semana que vem, não falte. Nós vamos falar dessa doxologia. Hoje de tarde eu estava conversando com a Fernanda sobre... É que assim, né? Eu já preparei todos os estudos de Romanos. Já está todo pronto, já faz alguns meses. Então, na semana eu vou pegando os dois da frente. Então, essa semana eu estou estudando da semana que vem. Doxologia. Ela falou, mas que palavra estranha e tal. Eu falei assim, mas não é muito presbiteriano, não. Se você abrir nosso cenário, não é que é sério. Vai ter algumas doxologias ali, expressões de adoração. E esse texto ele é muito bonito, esse que a gente vai ler na semana que vem. É muito bonito, ele é muito rico de teologia e ele nos ajuda a entender que, pastor, mas eu não entendi isso. Paulo vai explicar, tem coisas que a gente não vai entender mesmo. E isso é o que nos une a Deus, não o que nos separa dele. Eu gostaria muito de contar com a presença de todos na semana que vem.